E aí pessoal, bom, eu tô aqui fazendo essa pequena intro para todo mundo. Os vídeos agora vão ter no máximo estourando 15 minutos, eu pretendo que eles tenham por volta de 10 minutos. Mas a partir de agora, como vocês podem ver, como vocês podem perceber, eu dei uma diminuída na luz, porque eu achei que a imagem estava muito estourada. Também deixei o áudio, né, de vídeos um pouco mais alto do que nos vídeos anteriores, eu percebi que estava muito baixo. Mas é isso então pessoal, vamos lá pro vídeo. Vamos falar então, pessoal, sobre a continuação das falácias, tá? Vou falar sobre mais algumas falácias, só que para isso eu trouxe um videozinho para vocês que já é uma espécie de maneira de emendar no nosso próximo conteúdo, tá? Que eu vou falar no nosso próximo conteúdo sobre aí a jornada do herói. Eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre a lógica do Thanos e por que os argumentos, né, que ele traz, né, para poder justificar as coisas que ele faz, né, nos Avengeiros lá, né, os Vingadores, os argumentos dele são falácias. Vamos analisar essas três falácias e aí vocês veem se vocês concordam ou não comigo nessa minha análise de que os argumentos de Thanos são argumentos falaciosos, beleza? Para isso eu também vou trazer um pequeno trecho, tá, desse videozinho aqui pra gente e vou mostrar para vocês quais são essas falácias aqui. Beleza? Aqui eu vou mostrar para vocês o que é hipoqué, que vocês já vão entender. Mas vamos então para esse vídeo e entender um pouco dessas motivações do Thanos, né? Das explicações dele do porquê que ele tem que fazer o que ele faz. Isso não chega a ser um spoiler. As motivações do Thanos são explicadas com destaque num dos trailers do filme. He only ever had one goal. To wipe out half the universe. E segundos depois disso, o trailer explica como é possível para esse cara acabar com metade do universo. If he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers. Talvez essa coisa de destruir metade do universo possa parecer uma ideia meio batida para você. Se esse for o caso, pense com cuidado, porque são os argumentos do Thanos que impedem essa história de cair nos clichês de sempre. O Thanos quer destruir metade da população. Preste bem atenção no que foi dito, pessoal. Os argumentos de Thanos, tá? Não é só uma opinião vaga, é uma coisa bem mais profunda do que uma mera opinião. Vamos ver então quais são esses argumentos. Do universo, porque assim a outra metade vai viver melhor. É claro que não falta gente para apontar o dedo para ele e avisar que isso é genocídio. Mas, diante da acusação, ele argumenta que o plano dele é distribuir a morte de maneira completamente aleatória, sem escolher esse ou aquele grupo, sem escolher essa ou aquela etnia. Para o Thanos, a aleatoriedade é imparcial e, portanto, justa. Esse vilão quer fazer você pensar. Talvez depois ele te mate, mas primeiro ele quer fazer você pensar. Pessoal, vamos analisar essa primeira falácia, a falácia da causa falsa. Tá? Você supôs que uma relação real ou percebida entre duas coisas significa que uma é causa da outra. Qual é a relação? Voltando então para o Thanos, vou até deixar a carinha dele aqui. Até eu aqui. Por que eu tenho que destruir metade do universo? Por que eu tenho que matar metade da vida existente no universo? Por quê? Bom, o argumento dele é: se eu mato, né, metade da vida que existe, né, no universo, vão ter menos bocas para se alimentar. E se tem menos bocas para se alimentar, não vai existir fome. E as pessoas vão ter que ser obrigadas a cooperar juntas para que assim elas possam superar as adversidades dessa extinção de metade da vida no universo. Né? E ele se entende justo, que é o que está falando aí no vídeo, né? Ele se entende justo justamente porque ele não aponta, ó, eu quero que esse deixem de existir. Não, ele não aponta quem vai deixar de existir. Ele faz isso aleatoriamente. Independente de poder, independente de quem seja, não importa. Ele simplesmente vai estalar os dedos e aquela pessoa, aquele ser, né, vai sumir, vai desaparecer. E ele se diz justo justamente por causa disso.
Vamos analisar ponto por ponto, mas vamos primeiro falar sobre esse argumento dele, né? De dizer que estalou os dedos, metade do universo acaba, não vai mais ter fome. Por que isso é uma causa falsa, pessoal? Ele estabelece uma relação, né, da fome com a quantidade de pessoas. Isso parece verdadeiro. E é isso que faz uma falácia ser tão bem feita. Quanto mais próximo do verdadeiro ela parece, melhor ela é. Que toda fome que existe, ela existe não somente por... Sim, tem uma superpopulação, mas o objetivo dele, se é tirar a superpopulação, sendo que ele tem nas mãos, literalmente nas mãos, o poder para fazer o que ele quiser com o universo, a ideia mais interessante não é acabar com metade do universo, sim tornar as pessoas estéreis. Tem até um outro vídeo, né, que fala sobre isso, que eu inclusive vou deixar linkado aí no blog, que fala que o quão estúpida é a ideia do Thanos de tentar apagar metade do universo, sendo que ele poderia simplesmente deixar as pessoas, os seres estéreis durante um tempo, que assim ia diminuir a população naturalmente, porque as pessoas iam ficando velhas e iam morrendo e não iam nascer pessoas mais jovens, né? Ou ele estabelecer apenas uma parcela da sociedade universal que iria procriar, tipo assim, não, só 30% da sociedade universal vai procriar daqui em diante, o resto vai ser infértil, né? Se ele estabelecesse isso com o estalar dos dedos, a prática dele seria muito mais eficaz e em pouco tempo as pessoas iriam deixar de morrer. E a gente tem provas de que isso não é matar metade do universo não é eficaz. Que é mais ou menos o que aconteceu eu vou até botar aqui para vocês verem, só para mérito de curiosidade, o que aconteceu, se eu não me engano, foi na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu isso daqui, ó, galera. Aconteceu o Baby Boom. Existe até um nome de geração, né? Existe uma geração que se chama Baby Boomer, porque houve, né, uma época, né, houve uma época em que se estourou, as pessoas começaram a ter muito mais filhos do que o normal, e achou-se isso estranho. Existe até essa teoria aqui, né, de que será que depois do que está acontecendo, né, do Covid, vai ter um novo baby boom pela quantidade de mortes que está acontecendo. Peraí, eu deixei a minha tela um pouco tampando aqui. Será que com isso aqui pode, né, com o Covid, pode gerar um novo baby boom? Bom, isso aí é outra teoria, né, mas vamos focar no que interessa, né? O que foi então, pessoal, esse baby boom? Foi um momento, né, em que, com a Segunda Guerra Mundial, com muitas mortes que aconteceram, do nada as pessoas começaram a ter mais e mais e mais filhos, e assim, logo, muito, muito, muito cedo, não só retomou a quantidade de pessoas que tinha no mundo, mas cresceu muito mais do que tinha antes de haver a guerra. Ou seja, não só é ineficaz, como piora a situação essa atitude do Thanos de matar metade do universo, porque iria acontecer um baby boom universal, o mundo inteiro passaria a procriar mais para fazer uma compensação em relação a todas aquelas pessoas que foram perdidas. Aí imagine só, se houvesse o baby boom, e além do baby boom, ainda, sei lá, os Vingadores derrotassem ele e ainda voltassem as pessoas que tinham sido apagadas. Ia ser 2 vezes pior, né? Isso pode, inclusive, não fala isso no filme, né? Mas imagine se isso aconteceu, se muitas pessoas procriaram porque não ia mais ter, né, desesperança total no universo, e muitos seres no universo passaram a procriar mais, e aí começou a ter muito mais gente nascendo, e voltou todo mundo depois. E voltou todo mundo, e agora com muito mais gente do que aquelas pessoas que ficaram reproduziram. Ou seja, as coisas ficaram ainda piores do que eram antes. Então, essa é a primeira falácia, né, que é a falácia da causa falsa, ou seja, essa não existe efetividade essa relação não é muito prática. Essa relação não é muito prática, ela não é prática sobre o que o Thanos diz, né? Ela não é prática por uma falta de conhecimento do Thanos? Pode ser, mas ela não deixa de ser uma falácia. Vamos partir então, pessoal, para a próxima falácia.
você usa uma experiência pessoal ou um exemplo isolado em vez de um argumento sólido e convincente. Qual é a anedótica que o Thanos usa, pessoal? O Thanos ele diz que o planeta dele foi extinto, né, justamente por conta desse consumo desenfreado, e o planeta dele entrou em colapso por conta desse consumo desenfreado que estava acontecendo. Então, ele, não querendo que isso acontecesse mais em nenhum lugar do universo, ele começou a traçar então o seu plano, né, de acabar com metade do mundo, metade do da vida do universo, né? Então ele usou a experiência dele para reproduzir no universo inteiro algo que seria certo conforme a perspectiva dele. Ou seja, a anedótica ela parte do princípio de que apenas a sua perspectiva é correta, né? E porque você tem um exemplo, que ele fez isso em alguns mundos antes, né? Sem a manopla do infinito, sem a manopla, e ele viu uma certa efetividade. Só que ele fez isso matando mesmo, né? Literalmente matando. Só que quando ele viu que não ia conseguir matar todo mundo, né? Ele teve a ideia da manopla do infinito. Mas ele teve ali um ou outro exemplo que deu certo durante um curto período de tempo, ou seja, ele nem mesmo esperou para ver se realmente dá certo. Foi uma experiência bem pobre dele. E aí ele pegou essa experiência pobre e quis aplicar no universo inteiro como se fosse funcionar no universo inteiro, né? Ou seja, são duas falácias embutidas uma dentro da outra. Primeiro, de que ele vai conseguir controlar esse consumo excessivo, matando metade do universo, e ao mesmo tempo em que ele usa a experiência dele para poder fazer isso com o universo inteiro. Ou seja, é bem unilateral e é bem pobre. Vamos então para a terceira falácia, que é a falácia do meio termo. A falácia do meio termo diz o seguinte: não, eu não sou nenhum nem outro, não é nem os Vingadores estão certos e nem o Thanos está certo, sabe? Eu tô aqui no meio, né? E vamos até para vocês verem aqui melhor. Eu tô aqui no meio e o correto é esse meio aqui. Afinal de contas, os dois têm um pouco de razão. Você declara que uma posição central entre duas extremas deve ser a verdadeira. Ou seja, não tem nenhuma prova de que só porque você está no meio você está certo. Só porque você está pegando um pouco das duas perspectivas você está certo. Não tem provas disso. Parece ser melhor porque é como se você pegasse o melhor dos dois, né, e trouxesse ali a solução. Mas não é bem assim, porque o melhor dos dois às vezes é o melhor para você. E o melhor para você não significa que é o certo, né? Que é mais ou menos ali parecido, né, com a outra falácia, né, da anedótica, que é você pegar a sua perspectiva como a perspectiva mais interessante. Então você percebe aí várias falácias que o Thanos solta, né, que a gente pode analisar como sendo falhas dentro do argumento dele do porquê exterminar metade do universo. Primeiro, a experiência dele é muito pouco para poder julgar o universo inteiro. Segundo, que o argumento dele do porquê exterminar com o universo inteiro é um argumento muito pobre para ele fazer uma atitude tão drástica. E terceiro, de que ele diz que é isento, ou seja, ele diz que é justo, né, que é justamente o que esse vídeo aqui está falando, né? A aleatoriedade é imparcial e por isso ela é justa. Ou seja, ele nem está sendo bondoso, ou seja, está deixando as coisas acontecerem, deixando as pessoas viverem a vida deles, e nem está sendo mal por matar as pessoas, porque ele não está escolhendo quem morre ou não, ele está seguindo uma lógica do que ele está fazendo, né? Ou seja, ele em nenhum momento, ele apenas parece, né, imparcial quando ele fala isso, mas ele na verdade não é. Então o Thanos tem aí 3 falácias muito fortes que ele carrega com ele, beleza, pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo, galera.